Bem, vamos dar início então ao estudo das radiações. Primeiro, vamos ver onde a radiação ela é utilizada, né? Que a primeira coisa que a gente lembra quando fala de radiação é de Césio 137, acidente de Goiânia, né? Acidente de Chernobyl, usinas nucleares do Japão, né? Transmitindo radiação. Então, sempre quando você fala de radiação, a primeira coisa que se lembra são as coisas ruins, né? E não é bem por aí, né? A radiação ela tem muita utilidade, né? Bastante utilidade. Vamos falar algumas das utilidades, né? E depois vamos entrar então no estudo da radiação. A radioatividade, quando ela é utilizada de forma controlada, ela pode trazer muitos benefícios para o homem. Hoje em dia, né, ela é utilizada sob 3 formas básicas: o uso da energia no núcleo do átomo, o uso das radiações que tem capacidade de atravessar a matéria e revelar alguns filmes, tipo raio-x, por exemplo, né? Olha a grande utilidade do raio-x que a gente tem hoje, né? O uso da capacidade, radioatividade ou esterilização de material médico, né? Então, utiliza-se como capacidade radioterapias, né? Onde as pessoas tomam medicamentos radioterápicos, né? Para a cura de câncer, exemplo, ou esterilização de material médico. A área que mais utiliza a radiação hoje em dia é a medicina, como na radiologia, na radioterapia e na medicina nuclear. A mais antiga e difundida da área dessa utilização é a radiologia, que estuda como se faz e interpreta a radiografia. As radiografias não afetam a saúde da pessoa irradiada, devido ao curto espaço de tempo em que a pessoa é exposta à radiação, a não ser, né, que isso se torne, né, uma coisa rotineira. Então, o aplicador, né, o técnico em radiologia que aplica, que faz os raios-x, aquele sim, se não tomar cuidado, vai ter problemas com a saúde, né? Porque ele está todos os dias exposto às radiações do raio-x. Então, agora a pessoa que foi lá e tirou um raio-x da perna, um raio-x do braço, é muito pequeno, muito pouco, muito curto esse espaço de tempo em que a pessoa é exposta à radiação. Então, ela não corre nenhum risco, tá? A radioterapia e a medicina nuclear, elas constituem outra área de atuação da medicina, com o uso da radiação. A radioterapia é destinada principalmente ao controle do câncer, uma vez que a radiação penetra no corpo e atinge tumores malignos. Na radioterapia, o paciente fica exposto mais tempo à radiação e uma alta dose é digerida à região a ser tratada. Então, a radioterapia ela tem como principal objetivo a agressão dos tecidos do corpo humano, no caso, né, dos tumores. Então, ela agride os tumores, né, e dessa forma vai tratando o tumor. O objeto da medicina nuclear visa ao diagnóstico. Na medicina nuclear, substâncias radioativas são injetadas pela veia do paciente e, tempo depois, este é colocado sob equipamentos que mede a radioatividade da droga injetada e que foi absorvida por certos órgãos do corpo. Assim, é possível fazer um mapeamento de órgãos, dependendo do tipo do material injetado. Na área industrial, utiliza-se radiação para radiografar peças mecânicas e, com isso, fazer um diagnóstico de um defeito, uma peça quebrada, no interior do equipamento do automóvel, por exemplo. Na indústria alimentícia, utilizam-se radiações de alta energia, evitando que frutas se estraguem rapidamente ou brotem ramificações, e assim possam ser armazenadas por maiores períodos de tempo. A radiação, por atacar micro-organismos, também é utilizada na esterilização de alguns materiais, né? Então, hoje em dia, materiais de médicos, né, passam por radiações para serem esterilizados.
Infelizmente, né, a radiação tem alguns problemas com a radiação, quanto ao uso da radiação. Se não for bem controlado, se não for, né, usado com muita responsabilidade, né, pode acontecer acidentes e acidentes graves, né, com muito problema, bastante problema para a saúde do ser humano, né, com muito problema, com cidades infectadas, com cidades contaminadas, né. Em mais ou menos 1987, né, lá em Goiânia aconteceu um acidente, né? Esse acidente ficou chamado como o brilho da morte. Foi um acidente com o Césio-137, que é um elemento radioativo, né? Em 13 de setembro de 1977, dois catadores de lixo de Goiânia deram início a uma série deram início, né, à série do segundo maior acidente radioativo do mundo, atrás apenas do acidente de Chernobyl na Ucrânia. Ao arrombarem um aparelho radiológico, né, um aparelho de raio-x encontrado nos escombros de um antigo hospital, então eles encontraram um aparelho de raio-x e arrombaram esse aparelho, que eles eram catadores de ferro, então eles vendiam ferro para ferro velho. Então eles pensaram, vamos desmontar, vamos tirar o que é de ferro e vamos levar. No que eles desmontaram esse aparelho, eles encontraram um pozinho brilhoso, né? Então, ao arrombar o aparelho radiológico encontrado nos escombros de um antigo hospital, então eles expuseram então esse pó branco, esse Césio-137, que emitia um estranho brilho azul quando colocado no escuro. E eles consideravam aquilo sobrenatural. O elemento radioativo, ele foi levado para casa deles, né? Eles levaram aquilo para casa e levaram, passaram de mão em mão, contaminando o solo, o ar e centenas de moradores da capital Goiânia. Centenas. Foram necessários 16 dias para perceber que a substância estava deixando muitas pessoas doentes. Durante esse tempo, a contaminação só se espalhou. Após esse tempo, a contaminação espalhou. Após o desastre, os trabalhos de descontaminação, de descontaminar o ambiente onde tinha sido contaminado, produziram 13 toneladas de lixo radioativo, entre roupa, utensílio, plantas, animais, restos de solo e material de construção. Tudo isso foi armazenado em cerca de 1.200 caixas, 1.900 tambores, em mais 14 contêineres, guardado em um depósito construído na cidade de Abadia, em Goiânia, a 24 quilômetros da capital. E lá deve ficar por pelo menos 180 anos. Né? Então, é um acidente horrível, né? Tiveram muitas mortes, tem muita gente doente até os dias de hoje. Isso foi chamado como o brilho da morte. O cara que encontrou isso, né, que foi o Devair Alves Ferreira, ele que foi a primeira pessoa que entrou em contato, levou para casa, para sua filha, né? Ele que entrou em contato direto com o elemento, ele colocou o nome desse elemento radioativo que ele encontrou de o brilho da morte. Né? Então, 4 morreram cerca de um mês após a exposição, entre elas uma criança de 6 anos, Leide da Neves, considerada a maior fonte humana radioativa do mundo. Então, foi medida a radiação dela, ela foi considerada a maior fonte radioativa do mundo. Mas é isso daí. Esse é um dos problemas da radiação, né? Se não for utilizada com muita responsabilidade, né? Podem causar acidentes horríveis, né? Como esse, o de Chernobyl, né? Chernobyl também foi um acidente horrível. Mas, né, como a gente viu também, esse estudo da radiação é um estudo muito importante, trouxe muito benefício, né, para o ser humano.
E nós vamos continuar o estudo da radiação na nossa próxima aula.